Saudações a todos, muito bom dia, espero encontrá-los bem, espero que todos estejam bem. Bom, comigo tudo ótimo, graças a Deus. Meus caríssimos, hoje, dia 18 de março de 2025, vou dar continuidade no vídeo anterior a este, trazendo algumas informações complementares, tá? É um vídeo complementar com o vídeo anterior. Seria uma informação adicional, tá bom? Neste vídeo, trarei algumas informações importantes, as quais certamente muitos já conhecem, muitos já sabem, mas ainda existem muitas pessoas que ainda desconhecem, não têm conhecimento sobre o assunto, tá? Bom, gostaria de começar esse vídeo remetendo a alguns detalhes essenciais para a compreensão do conteúdo que eu vou abordar, tudo bem? Vamos lá então. Nós sabemos que existiram muitos mestres aqui em nosso planeta, né? Deus enviou os seus emissários, ou seja, os enviados de Deus, reencarnar aqui neste planeta Terra para ajudar a humanidade com os seus ensinamentos da luz, com muitas lições, exemplos, enfim. Nós sabemos que existiram muitos mestres diferentes que reencarnaram aqui em nosso planeta em diferentes lugares, em diferentes localizações e em diferentes épocas, eras, períodos. Em suma, o nosso mestre Jesus, também conhecido como Yeshua, Sananda, Micael, Detsu, enfim, nosso mestre Jesus, ele mesmo enviou seus emissários em diferentes épocas aqui no planeta Terra. Existe um livro maravilhoso, por sinal, que foi psicografado por Chico Xavier através de Emmanuel, que se chama A Caminho da Luz. E o livro, ele elucida esta passagem, a qual o nosso mestre Jesus prepara a encarnação de muitos outros mestres que foram os seus emissários, ou seja, outros mestres enviados por Jesus, com a permissão e autorização de Deus, tá? Então, Deus permitiu, autorizou que estes mestres emissários fossem enviados pelo nosso mestre Jesus. E Jesus preparou a encarnação de muitos deles. Existiram muitos mestres antes de Jesus e depois de Jesus. Krishna, Lao Tzu, Confúcio, Zoroastro, Zaratustra, Maomé ou Mohammed. Enfim, existiram muitos mestres diferentes, não somente Jesus, mas muitos outros mestres que estiveram aqui e que corroboraram com os ensinamentos crísticos da luz. Todos estes mestres e muitos outros disseminaram as sementes crísticas do amor. Não apenas Jesus, Krishna, Confúcio, Lao Tzu,
Siddhartha Gautama, o Buda, Zoroastro, Zaratustra, Maomé, Kuan Yin, mas muitos outros que vieram também depois, tá? Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Yogananda, Gibran Khalil Gibran, Chico Xavier e muitos outros expoentes da luz, espíritos de Skol. Enumerá-los aqui é uma tarefa difícil, porque foram muitos os enviados de Deus, os enviados de Jesus. Foram muitos. Antes da vinda de Jesus e depois da vinda de Jesus. Mesmo porque o nosso mestre Jesus, antes mesmo de encarnar aqui como Jesus, já esteve aqui em nosso planeta, por exemplo, como Antúlio, e muitos dizem como Krishna, enfim. Existiram muitos outros mestres, existiram muitos outros Cristos, Messias, enviados de Deus. Além de Jesus, existiram outros grandes mestres que também foram Cristos, foram Messias, ou seja, o título Cristo significa ungido. O título Buda significa iluminado. Por exemplo, não existiu somente um Buda. Não existiu somente o Buda Siddhartha Gautama, que nasceu na Índia, mas também existiram outros Budas. Aquele Buda famoso que muitos conhecem, que está representado em muitas imagens, esculturas, estátuas ou estatuetas, sob a imagem daquele ser com uma barriguinha proeminente, orelhas compridas e com um sorriso encantador, tá? Este Buda é conhecido como Mi-le Fo-Shi e foi um Buda chinês, o famoso Buda sorridente. Então, existiram outros Budas, existiram outros Messias, existiram outros Cristos. Como eu disse aqui, não somente Jesus, Krishna, Siddhartha Gautama, o Buda, Confúcio, Lao Tzu, Zoroastro, Zaratustra, Maomé, Kuan Yin, mas muitos outros expoentes da luz, espíritos da luz, que reencarnaram aqui para trazer ensinamentos da luz. Então, Jesus, o nosso mestre, o Cristo, o Messias, também teve os seus outros representantes, que foram também considerados Messias, Cristos, Budas, enfim. Deus sempre envia os seus emissários para que a humanidade, então, seja direcionada para o caminho da luz. Entre os homens, entre os espíritos encarnados, existem aqueles que são considerados mestres, Cristos, Budas, Messias. Entre os espíritos dos desencarnados, também existem muitos mestres, Cristos, Budas, Messias. Quer ver um exemplo? Graças à Fraternidade Branca, nós pudemos ter o conhecimento
da existência de muitos mestres ascensionados, não é mesmo? Além do nosso mestre Jesus, os mestres Saint Germain, Maitreya, Sanat Kumara, Hilarion, Almuria, Kutumi, Lanto, Mestra Nada, Mestra Rovena e muitos outros mestres ascensionados. E existem muitos outros mestres ascensionados do que estes que eu acabei de mencionar. Entre os nossos irmãos extraterrestres da luz, existem muitos mestres também. Ashtar Shahan, por exemplo. E existem muitos outros representantes da luz, existem muitos outros irmãos extraterrestres da luz que são verdadeiros Cristos, Messias, mestres ou Budas. Entre os anjos, arcanjos, serafins ou querubins, existem também muitos mestres. Arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael, Metatron. Não existe somente um mestre, não existe somente um Cristo, não existe somente um Messias. Existem vários, cada um com a sua evolução espiritual, cada um com a sua ocupação, seu nível de hierarquia, função, trabalho, objetivo. Deus concedeu a cada espírito uma missão diferente, um objetivo diferente, um cargo, uma ocupação. Cada espírito desempenha o seu trabalho de uma forma diferente. O Cristo planetário, que não é Jesus, mas é um espírito de uma elevadíssima luz, também é um mestre, um Messias. Além do Cristo planetário, existem outros Cristos planetários. O nosso mestre Jesus é rei de Nébadon. Nébadon é o nome do nosso universo. O nosso universo, conhecido como Nébadon, tem uma imensidão inimaginável, não é mesmo? Existem infindáveis mundos, planetas, estrelas, constelações, nebulosas. O nosso universo de Nébadon é imensurável. Mas não existe somente um universo. O nosso universo de Nébadon fica dentro de um super-universo que se chama Orvonton. Orvonton, por sua vez, abriga, acolhe outros trilhões de universos, não somente Nébadon. Então, Orvonton, como super-universo, acolhe Nébadon, o nosso universo, e outros trilhões de universos. Mas não existe somente um super-universo. Existem mais 6 super-universos, além de Orvonton, que ficam no entorno de um universo central, conhecido como Ravonna, ou Ilha do Paraíso. Cada superuniverso abriga, acolhe outros trilhões de universos existentes. Então imagine a imensidão, a infinitude de universos existentes. O universo central, Ravonna, Shankar ou Ilha do Paraíso, ela fica no meio
no centro dos 7 superuniversos. No universo central existe um poder imensurável. E este poder imensurável é apenas um fractal do poder de Deus. O universo central é apenas um fractal, fragmento, uma porção menor de Deus. Porque existem outros universos centrais. Não existe somente um universo central. Então, este universo central e os 7 superuniversos não são únicos. Existem outros universos centrais e outros superuniversos. Mas devem existir também outros ultra-universos desconhecidos e inimagináveis. Tá? Este universo central, Ravonna, ou Ilha do Paraíso, ele administra, governa, controla, observa todos os superuniversos com seus universos abrigados. Então, somente os espíritos mais evoluídos destes superuniversos que conseguem adentrar este universo central devido à alta potência de energia, de luz, de amor. Não é qualquer um que tenha permissão, autorização e condições de adentrar o universo central. O espírito precisa ter condições, merecimento, precisa ter uma evolução espiritual muito elevada. Então, somente os espíritos mais evoluídos, mais iluminados, preparados em condições, conseguem adentrar o universo central, pois suportarão a potência energética emanada por este universo central. E digo, este universo central rege, governa, controla, supervisiona, administra todos os superuniversos. É um fractal de Deus, é apenas uma porçãozinha de Deus, para vocês terem ideia do poder imensurável de Deus. Então, não existe somente o universo central e os 7 superuniversos. Eles ficam numa espécie de bolha, e existem muitas outras bolhas espalhadas nos universos, como se cada bolha se propagasse, se fractalizasse, né? Se fragmentasse, se ramificasse, continuasse, estendesse, subdividisse ou multiplicasse pelos universos infinitos, tal como uma colmeia. Se você olhar para uma colmeia, você verá uma geometria sagrada, um padrão de fractalização. A teoria de Fibonacci explica muito bem este processo de fractalização contínua, perpétua, encontrada em muitos elementos da natureza e também nos universos. Este padrão espiralado que se estende, se perpetua, é um padrão energético que dá origem a todo o processo criativo, tá? Então, esta energia em forma de espiral faz parte do processo de criação de Deus. Em suma, olhando para uma colmeia, vemos que um padrão geométrico segue uma tendência, um raciocínio, e as abelhas, então, conectadas com este processo criativo que vem da fonte, conseguem então reproduzir, através de seu trabalho, este processo de fractalização, criando então as colmeias. Então, em cada lacuna
buraco ou furo de uma colmeia, é como se ali representasse, por exemplo, o universo central e os 7 superuniversos que abrigam outros trilhões de universos. E, como pode ver, existem muitas outras lacunas, buracos, furos numa colmeia, e ocorre de forma semelhante no universo. Né? Ou seja, outros superuniversos, universos centrais, se propagam, se ramificam, se multiplicam, se estendem e vão se fractalizando. Ou seja, a obra de Deus não tem limites, a obra de Deus é infinita, não tem fim. Deus é perfeito, a obra de Deus é perfeita, Deus nunca erra. Não existem limites e nem erros, nem equívocos na obra de Deus. Então não podemos limitar a obra de Deus. Não podemos dizer, por exemplo, que só existe isso ou aquilo, porque se tentarmos afirmar que só existe isso, não existe aquilo, estaremos limitando a obra de Deus. E como eu disse, Deus é perfeito, Deus é poderoso. Não existem limites na obra de Deus, não existem equívocos na obra de Deus. Como vocês devem ter observado, nossas conjecturas poderão sofrer um naufrágio, porque podemos nos equivocar em nossas opiniões e pontos de vista. Porque o que nós sabemos? Nós estamos caminhando, evoluindo. Olhem para uma árvore, a árvore da vida. A árvore é um símbolo maravilhoso, que representa um processo de fractalização. Né? Os galhos de uma árvore, por exemplo, representam uma ramificação, uma continuidade, extensão, subdivisão ou multiplicação do tronco. Assim como as raízes também simbolizam uma ramificação, continuidade, extensão, subdivisão, multiplicação do tronco. E os galhos e as raízes vão se ramificando, vão se estendendo, dando continuidade. Dessa forma, vão criando outros padrões de fractalização, tá? Gerando as folhas, as flores, os frutos, tudo dentro do processo de criação de Deus. Então existe um processo de fractalização que reflete um padrão de movimento que está encerrado no processo de criação divina, tá? Se olharmos para o nosso corpo físico, por exemplo, iremos notar que existem padrões de fractalização também em nosso corpo físico. Por exemplo, se olharmos para as nossas mãos, tá? Se olharmos para as nossas mãos, veremos que os nossos dedos são extensões do nosso corpo. Tá? Os dedos das mãos e dos pés são um produto de ramificação, de fractalização do nosso próprio corpo físico, né? Assim como os galhos de uma árvore, ou as raízes de uma árvore. Tá? Podemos, por exemplo, subentender que os dedos das mãos seriam os galhos de uma árvore e os dedos dos nossos pés as raízes de uma árvore. E não para por aí. Tá? Existe um termo conhecido na área da saúde
se chama árvore brônquica. Por que este termo? Porque a ramificação pulmonar lembra uma árvore, é muito semelhante. A árvore brônquica são terminações do pulmão que se ramificam. Então existem, por exemplo, terminações, canais, tubos, ductos na área respiratória que se fractaliza. Por exemplo, existem os brônquios, existem também os bronquíolos, terciários, secundários, primários, distais, existem os alvéolos, existem ramificações nos pulmões, nos brônquios, na área respiratória, que lembra, por exemplo, uma árvore. Existem também ramificações nervosas, terminações nervosas por todo o corpo, que lembra também os galhos e as raízes de uma árvore. Existem também ramificações do sistema sanguíneo, as veias, as artérias, ramificações também do sistema linfático, por onde correm as linfas, né? Todos lembrando uma árvore. Existem as células por todo o nosso organismo biológico. E as células também lembram as sementes, os frutos, enfim. O nosso corpo físico, ele revela, né, o poder criativo que vem de Deus. E o nosso corpo recebe, por exemplo, esta energia em forma de espiral, porque os nossos chakras, os nossos centros de força, eles giram em dois sentidos, tanto no duplo etérico como no perispírito. Eles giram no sentido em centrípeta e em centrífuga. E este giro em espiral denota, então, um padrão, né, espiralado, decorrente do processo criativo que vem de Deus, né? O nosso chakra coronário, por exemplo, recebe o fluido cósmico universal. Nos nossos pés, por exemplo, o chakra Kundalini recebe também em forma espiralada a energia telúrica, e as energias são recebidas, filtradas, equalizadas, administradas, distribuídas pelos nossos centros de força, os chakras, através do duplo etérico, para o nosso corpo físico e todos os corpos somáticos também. Através do trabalho destas energias que são trabalhadas, tá, dentro de uma engenharia divina, a fim de manter não somente o corpo físico, mas os corpos somáticos saudáveis, tá? E este padrão espiralado de movimento faz parte da criação de Deus, porque os planetas se movimentam, por exemplo, em um sentido circular, rotacional, em espiral. Assim como os planetas, existem também outros fenômenos que se manifestam em forma de espiral, né?
como, por exemplo, um tornado, tá? Um ciclone, furacão, enfim, quando a água escorre também pelo ralo, né? As linhas digitais, né, de nossas mãos, ou o redemoinho de nossos cabelos, o movimento que os girassóis fazem, o padrão espiralado encontrado nos caracóis ou caramujos, a teoria do Yin e do Yang, tá? O movimento circular revela um padrão de movimento energético que dá vida, origem a todas as coisas, tá? E existem muitos outros exemplos que podemos encontrar neste padrão espiralado, a qual Fibonacci e a sua teoria preconizavam, tá? Faz parte de uma geometria sagrada. Então, vejam que não existe somente um exemplo de padrão de fractalização, não existe somente um exemplo de geometria sagrada, não existe somente um exemplo de processo criativo, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus está em tudo, governa tudo, sabe de tudo, tem poder sobre tudo e a sua obra não tem limites. Deus pode se manifestar de todas as formas possíveis e inimagináveis, tá? Então, Deus envia seus sinais, seus prodígios. Deus se revela a todos de formas inimagináveis, tá? Deus permite que o homem adquira conhecimentos para evoluir. Então, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não permita. Então, tudo acontece com a permissão e autorização de Deus, porque é Deus quem está no controle de tudo. Deus governa tudo. Deus sabe de tudo. Devemos então ter consciência sobre o poder de Deus e que Deus está em nós, através de nós, e age sobre nós, né? Todos nós viemos dele, de Deus. Todos nós somos um fractal de Deus. Existe a teoria do Big Bang, né, que diz que no início de tudo, quando Deus criou o universo, em seu amor incomensurável, Deus então se subdividiu ou se multiplicou em infinitas partículas, dando origem a tudo o que conhecemos então nos universos, tá? Então Deus, através de seu poder ilimitado, deu origem a tudo que conhecemos hoje e a outras coisas infindáveis que nós não conhecemos. Então Deus está em tudo, porque Deus teve a capacidade, o poder de se subdividir e ao mesmo tempo de se multiplicar em infinitas partículas divinas. E os espíritos são partículas divinas. O espírito, conhecido como centelha divina, é uma partícula de Deus, porque o espírito veio de Deus. Por menor que seja esta partícula, ela é poderosa, porque veio de Deus. Então, o espírito, que é uma partícula de Deus, uma centelha divina, é um fragmento, uma porção menor de Deus. Portanto, é um fractal de Deus. Então, nós somos fractais de Deus.
né? Então, o espírito, também conhecido como átomo ou célula de Deus, é um fractal de Deus. Então, nós viemos de Deus. Nós somos Ele. Ele está em nós. Somos seres divinos. Existem, claro, consciências mais elevadas e consciências menos elevadas, né? Existem espíritos da luz, espíritos das trevas. Mas como é que então se explica, se todos nós somos seres divinos, se todos nós viemos de Deus, por que existem seres da luz e seres das trevas? É fácil responder esta pergunta. Todos nós somos seres divinos, porque viemos de Deus. Deus não criou o mal. Quem criou o mal foi o homem. Foi a consciência que se distanciou de Deus. A consciência de Deus, ela está condensada em nosso espírito. A mônada, que é a sede do espírito, ela vem de Deus. Deus está em nós, mas os espíritos das trevas, quando se distanciam de Deus, quando se esquivam de Deus, eles encobrem, ocultam, acobertam, escondem a luz de Deus que existe dentro deles. Então, os seres das trevas, alimentando e nutrindo as sombras, acabam então ocultando, escondendo, encobrindo a luz de Deus com estas sombras e nuvens densas da escuridão, porque se distanciam e se equivocam, né, através de suas escolhas. E quando estes seres sombrios, estes seres das trevas fazem isto, eles acabam se distanciando da fonte divina e criadora por opção, livre-arbítrio, e acabam escondendo, ocultando a luz de Deus dentro de si, com estas sombras escuras, estas nuvens densas das trevas. Mas, se um dia estes seres das trevas se arrependerem verdadeiramente de seus erros, se um dia estes seres trevosos se arrependerem e procurarem perdoar mais, buscarem o perdão e amarem mais, exercitarem o amor dentro de si, estes seres trevosos, de forma gradativa, serão auxiliados, e estes seres trevosos, aos poucos, poderão dissipar de forma gradativa estas nuvens densas, estas sombras escuras das trevas, de forma constante e gradativa, através de seu esforço próprio, buscando amar mais, perdoar mais, em suma, conseguirão dissipar as sombras da escuridão, revelando a luz que existe dentro de si, através de um grande esforço, procurando se melhorar e se modificar para melhor, né? Cada vez mais, através do autoconhecimento, da reforma íntima, erradicando de si as trevas internas, eliminando todas as energias sombrias, assim como também eliminando más tendências, o mau comportamento, as más inclinações, eliminando as paixões terrenas, os apegos excessivos à matéria, os instintos animalescos da alma, enfim, é um trabalho transformador, é um trabalho constante para que estes seres trevosos consigam então encontrar a luz.
retornar à fonte, se religarem a Deus. Em suma, Deus nunca nos desampara. Deus não desampara ninguém. Todos nós somos filhos de Deus. Então, no momento certo, aqueles espíritos das trevas também terão a oportunidade de um dia se arrependerem, pedirem perdão, buscarem amar mais e dessa forma poderão então evoluírem, se transformarem para melhor e de forma gradativa poderão evoluir, né? Ou seja, das trevas à luz, né? Então, Deus sempre envia os seus para despertar a humanidade, para auxiliar muitas consciências adormecidas nas trevas. Então Deus envia, permite, autoriza que muitos emissários da luz reencarnem, não somente neste planeta Terra, conhecida como Gaia, né? E que também teve outros nomes, né? Tiamat, e há muito tempo atrás como Pangeia, por exemplo. Mas Deus então envia emissários da luz em vários planetas, em vários mundos, para que estes enviados da luz possam ajudar as consciências menos esclarecidas, tá? Sempre haverão espíritos de luz mais evoluídos para ajudar aqueles que são menos evoluídos, porque o aprendizado é constante, o ensinamento é perpétuo, né? E a evolução é infinita. Dessa forma, falando sobre os enviados de Deus, né? Os emissários de Deus, eu tinha mencionado antes que não existe somente um enviado de Deus. Não existe somente um Cristo. Não existe somente um Buda. Não existe somente um Messias. Existem muitos enviados de Deus. Existem muitos emissários de Deus. Alguns são famosos, conhecidos, e outros não. Outros são anônimos. Existem médiuns da luz, trabalhadores da luz, mas existem também médiuns e trabalhadores das trevas. As trevas tentam atrapalhar, confundir, enganar, ludibriar, manipular as consciências menos esclarecidas. Então, nem tudo que reluz é ouro. Devemos tomar cuidado, porque os espíritos trevosos, eles são mestres em confundir mentes, e as trevas podem, por exemplo, através de comandos hipnóticos e processos obsessivos complexos, instalarem não somente chips, microchips, artefatos da nanotecnologia do astral inferior, mas também se utilizarem de outros subsídios, né? Não somente torres, satélites ou antenas no astral inferior ou aqui nesta dimensão planetária, na crosta terrestre, seja no plano físico ou espiritual, manipulando consciências através de sinais e comandos hipnóticos, mas as trevas, tanto os espíritos encarnados como os desencarnados, conseguem de forma ardilosa tramar contra os planos da luz, criando estratégias para que muitos se percam. Peço desculpas pela interrupção aqui do vídeo. Foi necessário eu pausar na gravação, né? Por isso do corte, né, no vídeo.
tá? Tive que me ausentar do outro lugar que eu estava fazendo o vídeo e tive que vir para cá, dar continuidade neste vídeo. Então peço desculpas pelo corte, pela interrupção, tá bom? Mas vamos lá agora, continuando o vídeo agora em outro lugar daqui, tá? Como eu estava dizendo a todos vocês, né? As trevas, elas arquitetam planos para prejudicar, né, um trabalhador da luz e também, né, o próprio trabalho da luz, né? Então, as trevas, elas não dormem no ponto, né? Os seres trevosos têm, né, o interesse de prejudicar, né, um trabalhador da luz e também o trabalho da luz, né? As trevas tentam de forma desesperada e de forma também vã lutar contra os planos de Deus, tá? Porque ninguém vence Deus, né? Deus é o Todo-Poderoso, né? Não existe força nenhuma comparável a Deus, né? Mas as trevas tentam atrasar, atrapalhar, comprometer e prejudicar os planos de Deus, os planos da luz, atacando, perseguindo, né, os médiuns e trabalhadores da luz, né? Mas, enfim, a luz sempre vence, né? No momento certo, na ocasião oportuna, no tempo de Deus, tudo se resolve, né? O tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Então, no momento certo, tudo se resolve, tudo melhora. Então, Deus permite que muitas coisas aconteçam para aprendizado, ensinamento. Existem testes da luz e também existem testes das trevas. Então, tome cuidado, né? Orem e vigiem. Os testes da luz têm a finalidade, né, de nos capacitar, de nos fortalecer. Então, os testes da luz, né, se constituem em ensinamentos, né? Existem testes da luz para averiguar, né, observar, para estudar, analisar e verificar a condição, o nível, né, de um médium, um trabalhador da luz, né? Enfim, são testes que capacitam, tá? Para verificar se realmente o médium, um trabalhador da luz, está pronto, se aprendeu com a lição, né? Se realmente, né, aprendeu com os ensinamentos e se está em condições, né, de evoluir ainda mais. Agora, os testes das trevas surgem para prejudicar, comprometer, atrapalhar. Então, os testes das trevas, né, têm uma outra finalidade, né, de prejudicar, tá bom? Deus permite que as trevas façam algumas coisas para aprendizado, ensinamento, mas Deus permite até um certo limite. Nem tudo é permitido por Deus. Então, Deus permite e autoriza que certas coisas aconteçam para que muitas consciências e almas despertem, evoluam e aprendam, tá bom? Então, existem muitos seres trevosos que perseguem os enviados de Deus. Existem muitos seres trevosos que perseguem, né, os trabalhos da luz. Então, um recado aqui, né, para os médiuns e trabalhadores da luz, né, não se incomodem com isso, não se importem, né, com os ataques destes seres trevosos, tá? Continuem realizando o trabalho maravilhoso de Deus, né, da luz, com determinação, foco, empenho, com disciplina, né? Não se importando com estes ataques destes seres trevosos, né? Existem muitos médiuns e trabalhadores da luz sendo perseguidos por seres das trevas, tá? Como eu disse, não existem somente seres trevosos encarnados, mas existem também os desencarnados, né? Então, esta energia do mal, né,
os arcontes, né, eles acabam, né, então, influenciando, né, estes seres trevosos, né, em seus planos diabólicos, né? Então, os arcontes são alimentados e sustentados por estas mentes trevosas, né? Enfim, existem muitos médiuns e trabalhadores da luz sofrendo, né, ataques, perseguições, calúnias, difamações, deboches, julgamentos, críticas, enfim. Isto ocorre porque as trevas se incomodam com o trabalho da luz, né? Os seres trevosos, eles não suportam ver, por exemplo, um trabalho da luz sendo feito, né, de forma vitoriosa. Então, eles se incomodam e os trevosos estão desesperados. Eles tentam, de forma desesperada, a todo custo, né, atrapalhar, comprometer e prejudicar um trabalho da luz, né, atacando, perseguindo, né, médiuns e trabalhadores da luz. Então fiquem atentos, tomem cuidado. Né? Aproveitando então este gancho, né, este ensejo, eis que nos momentos atuais, né, eis que nestes tempos atuais, Deus envia o seu guerreiro da luz para esta missão planetária. Né? Existem muitos enviados de Deus, existem muitos médiuns e trabalhadores da luz, mas Deus enviou aquele que tem uma missão gloriosa de ajudar a humanidade a despertar de uma vez por todas, de uma forma mais ostensiva, incisiva, impactante. Deus enviou um guardião planetário, um general. Deus enviou um novo Messias. Deus enviou um Cristo, um mestre, um Buda. Deus enviou o príncipe de Nébadon para que pudesse, então, nos ensinar, nos direcionar para o caminho correto. Este novo Messias, este mestre, que também é um Cristo, um Buda, um general, um guardião planetário, o príncipe de Nébadon, se chama Pedro Augusto. É isso mesmo. Pedro Augusto, o grande enviado de Deus, veio com uma missão extremamente difícil, mas uma missão divina, uma missão gloriosa, uma missão honrosa, uma missão da luz, para que pudesse então auxiliar muitas almas e consciências a despertarem, né? E ele vem de uma forma diferente, né? Pedro Augusto é um guardião planetário. Pedro Augusto é um Cristo. Pedro Augusto é um Messias, um mestre. Ele é general de um grande exército. Enfim, Pedro Augusto, ele é o que é. O nome do espírito de Pedro Augusto é Rianderenenai. Rianderenenai, que é o Pedro Augusto, já esteve aqui em nosso planeta várias vezes, já reencarnou aqui muitas vezes, apesar de que ele vem de outras esferas galácticas, né? Assim como todos nós, né? Pedro Augusto veio de outros planetas, de outros mundos, né? O reino dele não é daqui. Jesus é o rei de Nébadon. Pedro Augusto é o príncipe de Nébadon. Pedro Augusto é um fractal de Jesus. Pedro Augusto foi o primeiro espírito criado por Jesus, a partir de seu próprio espírito. Então, Pedro Augusto, além de ser fractal de Jesus, é o seu primogênito, porque
O espírito de Pedro Augusto foi o primeiro espírito criado por Jesus a partir de seu próprio espírito. E Jesus, sendo rei de Nébadon, Pedro Augusto é o príncipe de Nébadon. Pedro Augusto vibra acima da 8ª dimensão. Jesus vibra acima da 27ª dimensão. São espíritos de uma luz muito grande. Claro, existem espíritos de luz que vibram numa porcentagem diferente. Existem espíritos da luz que atingem níveis diferentes de perfeição em porcentagens diferentes, tá? Então existem espíritos da luz que vibram numa potência diferente, em uma porcentagem diferente, assim como existem espíritos da luz mais evoluídos que Jesus, tá? Existem níveis e porcentagens diferentes de luz, assim como existem níveis e diferentes porcentagens de trevas. Existem espíritos que vibram numa porcentagem maior de luz ou de trevas, tá? Existem espíritos que vibram numa porcentagem maior de luz e outros que vibram numa porcentagem diferente nas trevas, tá bom? Enfim, tudo está mensurado num nível diferente, ok? Então, Pedro Augusto, ou Rian Derenenai, esteve aqui já em nosso planeta e reencarnou várias vezes. E sua missão sempre foi muito importante, gloriosa e também excelsa, né? Pedro Augusto já esteve aqui reencarnado como Enki, o Anunnaki de Nibiru, que aperfeiçoou, aprimorou a raça humana junto com outros. Reencarnou aqui também como Akhenaton, o profeta Ezequiel, Sansão, Mahavatar Babaji, Allan Kardec e muitos outros. Pedro Augusto também foi o Cavaleiro da Estrela Guia. Muitos dizem também que foi Han-Hus, Samuel, o profeta. Muitos também dizem que ele foi Gabriel, citado na obra de Roger Bottini Paranhos. Pedro Augusto esteve aqui também, na época de Jesus, como um dos essênios. Foi uma reencarnação rápida. E, na época de Jesus, Pedro Augusto foi um dos filhos de Jesus com Sara, pois ele teve 2 filhos com ela. Em suma, Pedro Augusto já foi muitos que vocês nem imaginam, né? Pedro Augusto já reencarnou em outras épocas, em outros lugares diferentes, e Pedro Augusto já foi muita gente que vocês nem imaginam, tá? E assim como Jesus também tem a capacidade de se subdividir espiritualmente, Pedro Augusto assim também tem. E já esteve aqui, por exemplo, reencarnado e subdividido em mais de um corpo físico em diferentes lugares, tá? Bom, Pedro Augusto, ele é um médium de concerto, um médium de justiça. Ele é um espírito de concerto, um espírito de justiça, tá? Então, Pedro Augusto, ele veio fazer um trabalho diferente. Ele veio trazer verdades novas, revelações novas, de uma forma mais incisiva, impactante, ostensiva, de uma forma diferente. Não tentem comparar um médium com o outro, porque
Cada médium é diferente. Cada médium vem desempenhar o seu papel da melhor forma, mas os médiums, eles vêm com missões diferentes, tá? Então, o Pedro Augusto, ele veio para fazer diferente, tá? Está trazendo conhecimentos, informações, revelações, verdades novas, nunca antes ditas, porque eis o momento. Muitos não vão compreender, não vão aceitar, não vão entender, porque estão no tempo delas, tá? Muitos não vão suportar ouvir tais verdades, tá? Muitos não apoiarão, não concordarão, não entenderão, não compreenderão. Muitos tentarão atacar, criticar, ofender, porque não vão compreender. Existem espíritos que não estão ainda preparados para compreender uma verdade. Estes espíritos que ainda não têm esta capacidade de enxergar uma verdade é porque está ainda necessitando de maiores esclarecimentos, tá? Cada espírito está no seu degrau evolutivo. Cada espírito compreenderá, enxergará, entenderá, absorverá, acreditará e aceitará uma verdade de acordo com o seu nível evolutivo e a sua expansão de consciência. Então, não são todos que vão entender, compreender, aceitar, concordar, seguir, acompanhar, apoiar, porque estas consciências ainda não estão preparadas para entender aquela verdade nova que está sendo trazida pela luz. Como no tempo de Jesus, muitos o seguiram, mas muitos não seguiram. No tempo de Jesus, além dos discípulos, dos apóstolos, muitos seguiram Jesus, mas a maioria não entendia, não compreendia os ensinamentos de Jesus. Mesmo que muitos acabassem seguindo Jesus, a maioria não compreendia e não entendia. Na época de Akhenaton, uma das reencarnações do Pedro Augusto, por exemplo, Ramoses, que foi também Hermes Trismegistus, Osíris, e também Merihá, que foi Ramatiz, ambos, em algumas situações, não compreendiam o pensamento, a atitude, o comportamento de Akhenaton, mesmo sendo espíritos evoluídos, Ramoses e Merihá, que foram Hermes Trismegistus, Osíris, Ramatiz, em algumas circunstâncias não conseguiam compreender Akhenaton, mesmo sendo espíritos evoluídos, porque não é porque um espírito é evoluído que entenderá, compreenderá tudo. Entende? Então, existem espíritos que também são evoluídos, que estão progredindo e não conseguirão compreender e entender tudo. Mas no momento certo, a compreensão virá através do esforço próprio que o espírito faz para progredir, tá? Jesus, em sua época, também não foi compreendido nem pelos considerados mestres daquela época, por exemplo, como Nicodemos ou José de Arimateia. O próprio Jesus disse a Nicodemos: tu és considerado mestre aqui e não está conseguindo compreender as minhas palavras? Quando Jesus tentou explicar a Nicodemos sobre o processo de reencarnação. Então, não são todos os espíritos que vão compreender uma verdade, uma revelação. Existirão espíritos bons, espíritos evoluídos, que não conseguirão compreender uma verdade. E isso é normal, porque o espírito evolui de forma eterna.
no momento certo, aquele espírito, ele poderá compreender melhor, se esforçar para estudar, se aprimorar, se aperfeiçoar e buscar conhecimentos novos. Então, é necessário que busquemos novos conhecimentos, é necessário que mantemos a nossa mente aberta, sem preconceitos, sem discriminações, mas é necessário que possamos absorver coisas novas, sem fanatismo religioso, sem apego excessivo às crenças religiosas, né? Porque crenças limitantes se tornam um empecilho, né, à compreensão de novas ideias, né? É necessário que muitos, né, se libertem de crenças limitantes, paradigmas antigos, arcaicos, primitivos, crenças obsoletas, né? Crenças religiosas. É importante se libertar dos dogmas, rituais, do sectarismo, fundamentalismo, ortodoxia religiosas. Né? Crenças religiosas pragmáticas podem se tornar, né, obstáculos e empecilhos à evolução do espírito. É necessário que a mente receptiva ela absorva novos conhecimentos, né? Seja como a água, substância pura, cristalina, límpida, translúcida, ela se adapta a tudo. Ela é maleável, flexível. A água, ela se adapta a tudo. A água não teme nenhum obstáculo, não recua diante de nada. Ela contorna obstáculos, ela preenche lacunas, passa por entre fendas. A água amorfa, suave, maleável, também é poderosa. A água, por onde flui, deixa o seu rastro. A água que sempre flui, ela alimenta toda forma de vida. Água parada, ela se deteriora, apodrece e se torna impura. Então o espírito precisa ser como a água, se adaptar a tudo, ser maleável, flexível, ser puro, cristalino, límpido, translúcido, não temer nenhum obstáculo, ser flexível, adaptável, se adequar às circunstâncias, né? Passar por entre fendas. O que passa por uma aresta de porta? Quando a porta ela fica estreita, o que passa por entre a porta? Um facho de luz. A luz consegue atravessar uma porta estreita e iluminar um quarto escuro. Então, é importante que esvaziemos a nossa mente para receber novos conhecimentos. Como uma xícara vazia, a utilidade da xícara está em ser vazia. Uma xícara cheia não pode receber, por exemplo, um novo conteúdo. Seja chá, água, leite, suco, vitamina, enfim. Uma xícara vazia, ela consegue receber um novo conteúdo, porque ela está vazia. Uma xícara cheia transborda, não consegue então receber coisas novas. A mente vazia é capaz de receber conhecimentos novos importantes. Uma mente saturada de ideias, conceitos, preconceitos, extravagâncias, não consegue receber o novo. É preciso esvaziar a mente para receber o novo, tal como uma xícara vazia recebe um novo chá. Se não esvaziar a xícara, como poderá provar o outro chá? Entendem? Então, se libertem de coisas degradantes, se libertem de extravagâncias, se libertem de acúmulos desnecessários. Né? Vocês sabem que uma mochila pesada de coisas inúteis atrapalha uma caminhada. Se você tentar, por exemplo, andar com uma mochila pesada nas costas,
seus passos se tornarão difíceis. Para você escalar uma montanha e atingir o topo, o cume, o ápice dela, é preciso se libertar desta mochila pesada nas costas, porque uma mochila pesada nas costas atrapalha a caminhada, deixa os passos trôpegos, os joelhos também trôpegos. Para escalar uma montanha é necessário se desapegar desta mochila pesada nas costas. Esta mochila pesada é o resultado do acúmulo de coisas desnecessárias, extravagâncias, exageros, enfim. Se liberte de tudo aquilo que é prejudicial a você. Não se apegue às coisas para que você consiga escalar a montanha de forma segura. É necessário se libertar desta mochila pesada nas costas, porque assim você conseguirá escalar a montanha e alçar voos maiores, dar seu grande salto quântico evolutivo e alçar voos derradeiros, sem esta mochila pesada nas costas que aterra os pés no chão. Da mesma forma, se nós precisamos atravessar um rio, a gente usa um barco, um bote, para atravessar a outra margem do rio. O barco, o bote, só serviu para atravessar o rio. Não é necessário carregá-lo nas costas. Carregá-lo nas costas seria um apego desnecessário. Enfim. Só um minutinho. Bom. Mais uma interrupção. Peço que me perdoem, tá? Existem, às vezes, algumas interferências, né, para atrapalhar. Às vezes prejudicar ou comprometer um trabalho, né? Mas sigamos confiantes, sigamos tranquilos, né? Pacientes, tolerantes, confiantes e conectados em Deus, né? Dessa forma conseguimos superar muitas dificuldades, né? Mas vamos lá, novamente, continuando aqui, a fim de finalizar este vídeo, tá bom? Como eu estava dizendo antes, né? Necessário, então, que nós nos desapeguemos, né, a tudo aquilo que é prejudicial, pérfido, nefasto, pernicioso, maligno e que nos comprometa. Né? Temos que nos esforçar para nos libertarmos das trevas. Né? Então, o exemplo da mochila, da xícara, do barco, do bote, né? Da água, da luz, são apenas aforismos, né? Adágios, metáforas, analogias, alguns ditados para auxiliar, né, na compreensão de certos ensinamentos, tá? Então, é necessário que nos esvaziemos, né? Assim como um escultor ou um artista, ao invés de adicionar mais massa à sua obra, ele remove, ele retira todo o excesso de massa para então esculpir a sua obra e revelar então a sua arte. Então não se trata de acumular, mas de eliminar, né? Devemos absorver tudo aquilo que é útil, mas devemos eliminar aquilo que não é útil e acrescentar o que é unicamente o nosso eu mesmo, ou seja, o nosso eu sou, a nossa essência divina, Deus que habita dentro de nós. Esta é a arte de se expressar, a arte de expressar a si mesmo de forma honesta, verdadeira. Enfim, que possamos ter perseverança no bem, sempre.
sobre Pedro Augusto, a qual eu estava me referindo, que está trazendo um compêndio de informações imprescindíveis e essenciais, né, ao nosso conhecimento, à nossa evolução, devemos abrir as nossas mentes, devemos estar receptivos, disponíveis, solícitos, tal como a água, para absorver novos conhecimentos, tal como uma xícara vazia. Veja que o vazio, ele abrange todas as coisas, né? O vazio não é oco. O vazio é um vazio vivo, cheio, porque abraça tudo. Se não existisse o vazio, nada seria preenchido neste espaço. Então, esvaziar a mente é condicioná-la, prepará-la para abrigar novos conhecimentos. Esvaziar a mente é reciclá-la, prepará-la para novos conhecimentos. Porque no vazio tudo se transforma, tudo se renova, se regenera. Tudo é criado e recriado, né? Então, tentando agora concluir este vídeo, Deus enviou muitos de seus emissários aqui no planeta Terra. E Deus envia também seus emissários em outros planetas, em outros mundos, em outros universos. A transição planetária ocorre em vários planetas, em vários mundos e universos. Existem Cristos, guardiões, messias, mestres, budas, enviados de Deus em todos os lugares, em vários planetas, mundos e lugares diferentes nestes universos infinitos. Todos nós somos membros de uma família universal cósmica. Existem raças diferentes de seres em vários planetas, mundos e infinitos universos por aí. Assim como existem raças diferentes em nosso planeta, existem também raças diferentes em outros planetas. Não devemos nunca ter preconceito, discriminação. Devemos elevar a nossa consciência e enxergar que na multipluralidade dos mundos, na multipluralidade dos seres, Deus está em tudo. Nas pequeninas coisas, nas coisas maiores, no universo microcósmico ou no universo macrocósmico, Deus está. No plano físico, no plano espiritual, Deus está. Deus está em tudo. Então, não existe somente um Messias, um Cristo. Não existe somente um Buda. Não existe somente um mestre. Pedro Augusto é o nosso novo Messias, nosso mestre. É um Cristo, um guardião planetário, um general que veio para propagar a luz, disseminar também as sementes crísticas do amor e está representando Jesus aqui em sua obra, porque Jesus, o nosso mestre, está à frente desta obra e Pedro Augusto está representando Jesus nesta grande obra. E Deus encarna em muitos de seus enviados. Muitos trabalhadores da luz e enviados de Deus são seus olhos, ouvidos, bocas. Então Deus pode encarnar em um ser da luz para revelar muitas verdades. E Deus vem se mostrando através de Pedro Augusto e se revelando para muitos. Então, despertem o quanto antes. Para todos os seres trevosos que
debocham, manipulam, controlam, desmerecem, perseguem e atacam um trabalhador da luz ou um trabalho da luz, vocês estão perdendo os seus tempos preciosos. Respeitem o trabalho do seu irmão. Quem é da luz, quem verdadeiramente é da luz, vai respeitar o trabalho do seu irmão. Pode não concordar, mas vai respeitar. Quem verdadeiramente é um trabalhador da luz, um médium da luz, vai respeitar o trabalho do seu irmão da luz, porque quem é da luz reconhece quem é da luz. Quem é um trabalhador da luz, quem é um médium da luz, vai reconhecer quem é um trabalhador da luz, um médium da luz. Porque existem muitos médiums das trevas que são verdadeiras marionetes, fantoches dos espíritos trevosos. Existem médiums das trevas que não sabem que estão trabalhando para as trevas. Existem alguns médiums das trevas que sabem que estão trabalhando para as trevas, mas existem muitos médiums e trabalhadores das trevas que se tornaram fantoches e marionetes de espíritos trevosos e estão distorcendo, corrompendo, adulterando e mal interpretando os ensinamentos da luz. Isto ocorre em muitas religiões, né? Muitos religiosos e muitos líderes religiosos distorcem, adulteram, corrompem e mal interpretam os ensinamentos da luz. Então é preciso tomar muito cuidado, porque Deus não é religião. Os mestres trouxeram verdades da luz. Os mestres não criaram nenhuma religião. As religiões foram uma criação do homem. É necessário que nos libertemos das religiões para abraçarmos o todo. Então, prestem atenção nas revelações trazidas pela luz. Além do Pedro Augusto, existem também outros médiuns e trabalhadores da luz que estão corroborando para com esta obra de Deus, trazendo verdades novas, revelações, visões e muitos conhecimentos imprescindíveis para a evolução da humanidade. Jesus, o nosso mestre, deixou uma obra inigualável, conhecida como as Cartas de Cristo. Leiam, estudem e busquem mais conhecimentos. Aqueles que não entendem, não compreendem, não aceitam, não acompanham, não concordam com o trabalho do Pedro Augusto e de outros médiuns e trabalhadores da luz, está tudo bem, vocês estão no seu tempo. Um dia vocês compreenderão, vocês conseguirão entender melhor as revelações, ensinamentos e também todos os conhecimentos trazidos. Mas gostaria de deixar um recado aqui a todos. Todos aqueles que perseguem, todos aqueles que atacam, caluniam, debocham, difamam, escarnecem, ironizam, caluniam, menosprezam, depreciam, diminuem, tentam prejudicar e comprometer um trabalho da luz ou tentam prejudicar e comprometer um trabalhador da luz, são seres trevosos, são fantoches e marionetes das trevas e não sabem o que estão fazendo. Eu digo aqui a vocês, eu, André Ricardo, através do meu canal, dos meus vídeos, venho me expor e trazer até vocês, tá, a seguinte informação. O Pedro Augusto é sim o enviado de Deus, o enviado de Jesus, príncipe de Nébadon.
Ele é o que é, e ele é um trabalhador da luz. Ele está trazendo conhecimentos, informações, revelações da espiritualidade da luz e vem corroborar para com esta obra de Deus, a fim de contribuir para a expansão de consciência e despertar espiritual de todos. E sim, Pedro Augusto é sim a reencarnação de Enki, de Akhenaton, profeta Ezequiel, Sansão, Mahavatar Babaji, Allan Kardec e muitos outros que vocês nem suspeitam ou imaginam. Pedro Augusto é a reencarnação de todos eles, sim, e muito mais. E muito mais. Com certeza, no tempo certo, no momento oportuno, tudo isso será revelado a todos. Mas Pedro Augusto é sim o nosso novo Messias, o enviado de Deus, um Cristo, um guardião planetário, um general. Pedro Augusto é o príncipe de Nébadon, fractal de Jesus, seu primogênito, o primeiro espírito criado por Jesus a partir de seu próprio espírito. E ele também já foi o filho de Jesus com Sara, um dos essênios, o cavaleiro da estrela guia e muito mais. E está aqui agora trazendo todas estas revelações. Chico Xavier já profetizou a sua vinda. Àqueles que não sabem, Chico Xavier, através de uma entrevista, respondeu ao repórter que o novo presidente reencarnaria no Rio de Janeiro. Este novo presidente seria o novo presidente da espiritualidade, o enviado de Deus, aquele que tem autoridade concedida por Deus para liderar este trabalho espiritual em nosso planeta. Chico Xavier profetizou a vinda de Pedro Augusto nesta entrevista concedida décadas atrás, quando disse que o novo presidente reencarnaria no Brasil. Este novo presidente se refere ao novo presidente da espiritualidade. Allan Kardec também profetizou a vinda do Consolador, daquele que viria esclarecer as coisas. Em suma, Pedro Augusto já foi profetizado por muitos e ele está aqui agora diante de nós. Demos graças a Deus por Deus nos ter enviado o seu emissário de luz. Agradeçamos ao Mestre Jesus por ter enviado o seu primogênito, porque Pedro Augusto está com Jesus, com a espiritualidade da luz, com toda a egrégora da luz e com Deus. Agradeçamos a Deus por esta misericórdia, agradeçamos a Deus por esta oportunidade. E digo mais, meu amado irmão, amigo Pedro Augusto, eu estou contigo, conte sempre comigo, porque eu sinto, eu vejo, eu sei que ele é o grande enviado, e eu acredito nas palavras dele, ok? É isso, meus amados amigos e irmãos, espero ter contribuído com todos vocês com este vídeo importante. Espero que vocês possam acompanhar mais os vídeos aqui do canal. Para quem quiser me conhecer melhor, convido vocês a assistirem um dos meus primeiros vídeos, aos quais eu me apresento melhor, digo um pouco sobre mim, sobre minha vida, minha história, enfim, estão convidados, tá bom? A espiritualidade da luz quer que eu me manifeste de forma anímica. Então a espiritualidade da luz quer que eu traga muitas informações, conhecimentos e compartilhe estes vídeos de forma anímica, falando através de meu próprio espírito. E sim, claro, com certeza, assim que for possível, no momento certo, eu trarei muitas informações, conhecimentos, revelações através da canalização, telepatia, contato com a espiritualidade da luz, né, porque eu sou médium intuitivo, consciente, né, tenho outras faculdades mediúnicas também, mas no momento certo, com certeza, trarei mais vídeos, informações, revelações da espiritualidade da luz, né, seja de forma anímica,
anímico, mediúnica ou espiritual, tá bom? Então é isso, meus amados irmãos, meus amados amigos, gratidão imensa a todos vocês, que Deus os abençoe de forma plena e absoluta e até o nosso próximo vídeo. Muitas bênçãos a todos vocês, amo todos vocês, até breve.